Bom dia a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Eu gostaria de pensar na temática que estamos trabalhando nesse mês de abril na nossa igreja, que é sempre preparados. Preparados para poder enfrentar toda e qualquer situação que nos surja, por exemplo. E aí eu gostaria de buscar na narrativa que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, a respeito da tentação de Jesus Cristo, de como ele se preparou, de como ele enfrentou, de como ele respondeu diante daquela situação de tentação. O texto vai nos dizer, no verso 1, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí poderíamos pensar inicialmente que o fato de sermos filhos de Deus, isso não quer dizer que nós não passemos por aflições. Jesus, ele foi levado ao deserto para ser, pelo Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim nós podemos pensar que passar por aflições, passar por dificuldades, ainda que não sejam consequências de algum erro nosso, ou de algum pecado nosso, mas que nós estamos sujeitos a passar por sofrimentos, por dores, e que precisamos então estarmos nos preparando para o enfrentamento dessas situações. E aí Jesus Cristo vai nos ensinar algumas coisas importantes diante daquilo que Satanás, diante daquilo que o tentador colocou diante dele. A palavra tentação, tentador, vem da ideia de provocação. Toda pessoa que lhe provoque alguma coisa, que procura desestabilizar você, que procura desvirtuar do caminho melhor, você pode perceber nas palavras, na intenção, no clima que se produz naquela situação, de que o que a pessoa está produzindo não é algo construtivo, mas é algo que vem para desestabilizar, que vem para destruir. E Jesus se viu então diante do tentador fazendo algumas perguntas e indagando se ele era filho de Deus. E Jesus nos ensina que essas aflições desse mundo, as situações difíceis, a situação de fome depois de 40 dias de jejum, depois de passar 40 dias em que seu corpo sofreu as necessidades básicas da vida, nós podemos enfrentar exatamente como filho de Deus. Porque aquilo que o Satanás veio a colocar diante dele é questionar se ele era filho de Deus. E ele coloca por duas vezes, no verso 5, quando ele diz assim, aliás, no verso 3, quando ele coloca: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. No verso 6 ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. São as duas primeiras situações de tentação que Jesus Cristo enfrentou, e ele estava preparado como filho de Deus para poder passar por aquela situação. Aliás, um dos objetivos dessa narrativa é nos mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós, como filhos de Deus, podemos enfrentar as situações com a confiança de que nós podemos dar respostas com a palavra de Deus a respeito daquilo que são as necessidades básicas da vida. Porque diante dessa tentação de querer transformar pedra em pão, Jesus deu a seguinte resposta: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, precisamos nos sobrepor às necessidades básicas da vida e colocar o nosso coração diante dele, para que venhamos alimentar a nossa vida espiritual. E quando o diabo o chamou para lançar-se do pináculo do templo, e talvez colocar ali em prova exatamente se Deus iria sustentá-lo, talvez trazer ao seu coração a dúvida de que Jesus, que o Senhor poderia sustentá-lo, ele disse: ao Senhor teu Deus não tentarás, porque Jesus sabia que o Pai tinha tudo para protegê-lo, ele tinha todo o poder para protegê-lo, mas nós precisamos ter o bom senso. E Jesus então enfrentou a situação de aflição, enfrentou aquela tentação, aquela provocação do diabo, enfrentou com a dignidade de um filho de Deus. Ele enfrentou também com a própria palavra, foi com a palavra que ele deu resposta àquela situação. E como nós precisamos nos munir com a palavra de Deus. E há uma outra situação em que o diabo tentou, em que disse assim: olha,
ele colocou assim no verso 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A terceira tentação é interessante porque talvez vai nos fazer pensar a respeito de onde é que está o nosso coração. Em quem que nós confiamos, onde nós pomos a nossa confiança. Veja que o diabo tentou Jesus Cristo naquilo que seria as posses de todos aqueles reinos e o prestígio que aquele poder poderia dar a Jesus Cristo. Mas Jesus então disse com a palavra: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E aí é necessário que muitas vezes nós tenhamos a sobriedade de dizer assim: retira-te, Satanás, porque está escrito: só a ele adorarei. Portanto, o fato de sermos filhos de Deus não quer dizer que nós não viemos a passar por dificuldades. Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. Foi como filho de Deus que ele enfrentou aquela situação, enfrentou com a palavra de Deus e, no final, ele teve a bênção de ser assistido, então, pelos anjos do Senhor que o serviam. Todos nós precisamos dar respostas a tudo aquilo que se nos surge no dia a dia, mas nós precisamos estar preparados para o enfrentamento dessas situações. Jesus nos ensinou, como filhos de Deus, como filho de Deus ou filho de Deus, a nós que somos filhos de Deus, a enfrentarmos então as situações difíceis com a sua palavra, enfrentarmos como seus filhos, enfrentarmos com a adoração ao Senhor e assim colocar o nosso coração diante dele todos os dias. Que Deus esteja nos abençoando ao longo desta semana e todos os dias. Amém.